Bom, gente, a gente vai então trabalhar com esse sisteminha aqui, então. Ó. Então, gente, considerem o seguinte, ó. Nós temos um disco, tá? Esse disco tem uma certa massa, né? Ó. Sempre que nós vamos fazer, esse disco tem uma certa massa. O disco que está girando aqui ó, é um disco que vai girar. Esse disco, então, ele tem uma certa massa e tem também um certo momento de inércia mássico. O pessoal chama muito de momento de inércia, né? O J0, né? Momento de inércia mássico. J0, momento, é diferente do J lá de resistências materiais. Momento de inércia mássico, tá? Eu conheço por esse termo aqui, né? Inércia mássico, né? Ou então momento de inércia de massa ou mássico, tá? E é uma característica que envolve a massa do corpo, né? O momento de inércia mássico, tá? E também envolve o formato do corpo, se ele é retangular, se ele é quadrado, se é meia-lua, se ele é uma esfera, tá? Que está então com acelerações, né? Às vezes assim, a gente pensa, se eu vou fazer girar uma peça no seu centro, teoricamente eu não preciso de nenhuma força para poder fazer essa massa girar, né, em relação ao seu centro, né, esse disco, né? Mas na prática existe uma massa, né? E essa massa vezes aceleração angular tem que ser vencida e aí tem que ser aplicado uma força, né, um torque, né, para poder girar uma massa qualquer, tá? Então, esse momento de inércia mássico está associado com isso, tá? Ok? Lá no início do capítulo passado, tinha lá como calcular as inércias e constantes equivalentes, né, que vão estar ligadas, então, a essa inércia mássica. Mas, enfim, o sistema, então, ele possui uma inércia mássica, tá? Ele tem aqui um eixo, essa pecinha aqui tem um eixo, e esse eixo representa, na realidade, ele tem uma certa torção, né? Ele tem uma certa constante torsional, tá? Constante elástica torsional, constante elástica torsional. E a ideia deste dispositivo é você girar. Inicialmente, aqui no caso, o disco tem uma dimensão D, um diâmetro externo D e uma altura H, tá? Isso vai estar associado, então, com o momento de inércia mássica. O diâmetro D está associado com o momento de inércia mássica. E uma massa, tá? O eixo tem um certo diâmetro, tá? E a condição é a seguinte, ó. Numa condição inicial, isso aqui está parado, tá? Imagine que nós vamos pegar da posição de repouso e vamos pegar e vamos fazer um giro desse sisteminha de θ graus, certo? Nós vamos girar o disco de θ graus. E vamos soltar este disco nessa posição inicial que nós colocamos, vamos soltar o disco. Aqui tem uma constante torsional, tá? E ela vai provocar um momento restaurador, e isso vai ficar, digamos assim, se eu girei desse ângulo θ aqui, aproximadamente, como não tem amortecimento, este sisteminha aqui vai ficar girando entre dois extremos, entre esse ângulo θ e esse aqui, ó, θ. E isso vai ficar, ele vai ficar se movimentando graças ao efeito da constante elástica torsional do eixo, tá? E o que eu quero saber deste sisteminha é, mais ou menos, se nós fizéssemos um gráfico θ, né, ao longo do tempo, tá? Eu gostaria de saber qual é a vibração que isso vai ter, né? A amplitude de vibração, né, que vai ser o θ, né? Qual é a frequência de vibração, qual é a frequência natural desse sistema aí. Tá? Então, a gente vai querer determinar essas condições aí para este problema que envolve um sistema torsional, tá? Então, o eixo, ele só está ali, ele tem uma massa desprezível em relação ao disco que gira, tá? Nós vamos impor uma rotação angular, um θ angular, uma deformação, um ângulo, né? E vamos soltar, e vamos ficar observando, então, quanto isso vibra, tá? E principalmente determinar o ômega-n, o período ômega-n, principalmente a frequência natural, porque dela a gente consegue determinar os outros parâmetros que precisa para modelar o sistema, tá?
Então, essa constante elástica do eixo torsional, se nós voltarmos lá em resistência dos materiais, tá? A constante torsional de um eixo, ela é o G do eixo, né? O eixo é fabricado com um certo material que tem o G, né? Que é o módulo de elasticidade e longitude transversal, né? Do eixo. Ele é aquele elemento lá que tem, multiplica 10 na 9, 9 newton por metro quadrado, né? Então, existe o G do material, tá? O eixo, ele possui uma seção circular, então ele possui um certo J, que é o momento de inércia polar. Esse J, certo, pessoal, é aquele que a gente vê lá em resistências materiais. Esse J que está na equação aqui, tá, não é o J0, só para não confundir. O J0 é momento de inércia mássico. Esse aqui é momento de inércia mássico. E o J, que vai aqui para calcular a constante elástica do eixo, é o πd na 4 sobre 32. Ó. É esse item aqui. Ó, tá? Então, e pelo comprimento. A constante elástica torsional depende do comprimento. Quanto mais longo o eixo, menor a constante elástica. Tá? Então, quanto mais longo o eixo, né, maior a constante quanto menor o eixo, mais longa a constante elástica, tá? Eu falei, não, o L é inverso, né? Quando o L reduz, quando o L aumenta, o K diminui. Deixa eu estou fazendo confusão no que eu falei para vocês aí, tá? Quando o L aumenta, o K diminui, tá? Então, são elementos importantes para a gente poder definir, então, a equação matemática e modelar esse sistema, tá? Então, momento MT, então, o KT, então, é a constante de mola, tá? E quando a gente deforma este eixo de um certo valor, tá? Então, deixa eu apagar um pouquinho aqui o excesso de informação que tem aqui, tá? Quando nós deformamos esse eixo de um certo ângulo θ, tá? O que acontece é que há a formação de momento torsor também, tá? Então, KT é a constante torsional e o momento de torção, quando a gente gera, então, esse ângulo θ, que foi colocado aqui, tudo isso são informações lá que vem, quando a gente deforma o ângulo de θ, tá? Acaba aparecendo, então, um momento torsional, que é o KT vezes θ, tá? Então, se eu quero descobrir qual é o momento que esse θ gera, é KT vezes θ, tá? Então, o momento torsional seria igual a KT vezes o ângulo θ deformado, tá? E aí, se nós fizermos essa montagem de todos esses elementos juntos, né, nós temos, então, que o KT vale, se nós colocarmos aqui, ó, o momento torsional é igual ao KT, é o G, vezes o J, que é πd na 4 sobre 32, fechou? É o J, tudo isso dividido por L, vezes, então, o ângulo θ. Então, desse problema aqui, surge, então, que o momento torsional, aqui no caso, seria o G, o π, né? Aqui eu coloquei o π na frente, ó, π vezes G, vezes D na 4, tá? Dividido por 32 vezes L, vezes, então, o ângulo θ em radianos, né? Então, isso daí, então, o meu momento torsor que é gerado, né, pelo sistema. Bom, tá aí, então, algumas considerações, está aqui embaixo, então, que aborda, então, esse item aí, tá? Ok? Bom, agora, então, vamos partir para a dedução desse sistema, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Quando nós dermos um deslocamento θ, eu quero saber como é que esse sistema vai vibrar. Eu preciso, então, das equações diferenciais. Então, nós vamos usar a lei de Newton, nesse caso, novamente, uso das leis de Newton, né? Só que agora, ao invés de fazer o somatório de forças, né, a gente vai fazer o somatório de momentos. E esse somatório de momentos tem que ser igual a zero, então. Então, na segunda página aqui, então, vem a dedução, então, do nosso
nossa equação diferencial. A equação diferencial é essa aqui, ó, né? Que é a 1 aqui, ó. Essa é a equação diferencial, tá? Mas como é que a gente chega, então, nela, tá? Então, olhando a figura, agora eu tenho só o disco, então, ó, e toda a constante torsional do eixo, que vai me fazer provocar vibração, foi colocada numa constante torsional, tá? Então, da posição de equilíbrio, nós vamos girar, dar um certo deslocamento angular, e esse deslocamento angular, então, vai provocar um momento torsor, tá? Então, quando eu der a posição de equilíbrio, gerar um certo θ angular, esse θ angular vai me fornecer um momento efetivo, né? um momento restaurador, tá? E quando eu soltar da posição então de θ, deslocado de θ, quando eu soltar, o sistema vai apresentar um deslocamento θ, uma velocidade e também uma aceleração. Nessas curvas eu posso, então, achando a equação do deslocamento, se eu derivar ela em função do tempo, eu acho, então, a velocidade e a aceleração desta massa girante, tá? Dessa massa que vai possuir um movimento angular, tá? Então, a gente aplica as leis de Newton, né? Então, o somatório de momentos igual ao somatório de momentos em relação ao centro de gravidade, né? Efetivo, tudo em relação ao centro de gravidade, né? Efetivo. E lá para as leis de Newton, o somatório de momentos efetivos, né? Só botar aqui efetivo, ele é igual, na realidade, a J0 inércia vezes aceleração. Antes era somatório de forças, né? Era igual a força vezes aceleração, né? Força vezes x, 2 pontos. Agora, então, eu coloco o momento de inércia e coloco aceleração angular, então, aí, tá? Então, assim, fazendo a dedução. Então, o que existe de força aqui? É como se nós fizéssemos um diagrama de corpo livre, novamente, né? Um corpo livre, tá? Um diagrama de corpo livre, tá? E nesse diagrama de corpo livre, então, nós vamos fazer o somatório de momentos em relação ao centro de giro, tá? E tudo isso é igual a J0 vezes a aceleração angular, tá? Então, quando nós provocamos um giro, então, novamente aqui, quando nós vamos dar um ângulo, uma deformação angular, um giro θ, quando nós dermos aqui da posição de equilíbrio, vamos pensar que essa aqui seja equilíbrio. Quando eu der um deslocamento θ inicial, né? Então, vai aparecer, então, o momento restaurador, que é tá aqui ele, ó, vou ampliar ele, Kt vezes θ. Esse é o momento restaurador, tá? Então, vamos admitir o quê? Vamos admitir que giro horário é positivo ou anti-horário, ou sempre o contrário, né? Giro horário e anti-horário. E o nosso sistema vai provocar um momento tentando equilibrar esse deslocamento. Então, no nosso caso, tá? Menos Kt vezes na realidade, então, esse momento que foi criado com o deslocamento θ, tá? O sinal negativo, então, é porque é um momento restaurador, tá? E isso vai ser igual, então, a J0 vezes a deformação, a aceleração angular, tá? Então, nós podemos, nessa equação, então, esse é o modelo, tá aqui ele. Então, nós podemos passar ali o J0 para o lado de cá da igualdade, Kt vezes θ, tá? Menos J0 vezes a aceleração angular, isso vai ser igual a zero. Nós podemos colocar no formato de uma equação diferencial. Então, ó, menos J0 vezes θ, aceleração aqui, aceleração, menos Kt vezes o θ, isso é igual a zero.
Então, está aqui o termo, nós estamos colocando no formato de uma equação diferencial de segunda ordem. Posso multiplicar tudo isso por menos 1, e isso vai dar, então, o seguinte, ó, J0 vezes aceleração mais kT vezes θ igual a 0. Lembram que nós, na última aula, queremos sempre deixar, para poder resolver a equação diferencial, eu tenho que deixar aqui esse termo aqui 1. Né? Então, se eu dividir toda essa equação por J0, que é o termo que está multiplicando a aceleração angular, nós ficamos, então, aqui J0 dividido por J0 vezes θ mais kT sobre J0 vezes θ igual a 0. Então, isso vai dar, então, ó, aceleração angular mais kT sobre J0. Isso aqui é igual a vezes θ, né? Vezes θ. Tudo isso igual a 0. Então, essa, pessoal, vai ser a equação diferencial deste movimento, tá? Então, ela é uma equação diferencial homogênea. Ela é homogênea porque ela é igual a 0, né? Equação diferencial homogênea, equação diferencial homogênea, porque ela é igual a 0, tá? E aí esse termo representa, então, a equação matemática do movimento, tá? E a gente sabe que sempre esse termo aqui, sempre o termo que está multiplicando com o deslocamento, então, esse termo aqui, ó, sempre multiplicando o deslocamento, ele é igual à frequência natural, ômega n ao quadrado. Tá? Sempre ele é o ômega n ao quadrado. Tá? Então, ele é igual, então, a raiz a kT sobre o J0. Então, esse é o ômega n. Ou seja, a frequência natural do movimento é igual a raiz quadrada, nesse caso, de kT sobre J0. Então, esse item aqui, como não é amortecido, esse sistema não é amortecido, quando ele for vibrar, ele vai vibrar de acordo com esse movimento aí, de acordo com o ômega n, tá? Então, a frequência de vibração, né? Então, eu vou ter o movimento, né? O período de vibração, né? Esse tempo aqui, ó, isso, tá? A frequência, o período, né? E a frequência estão relacionados, então, com essa frequência aqui, tá? Então, né? Vejam que já temos, então, a frequência natural. Podemos, então, calcular muitas coisas já do sistema, tá? Né? Principalmente, tá? O período e frequência de vibração. Então, aqui vai existir, então, a frequência natural, que é aquilo ali, ela dá 1/2, raiz quadrada, o período natural do movimento, tá? O tempo, né, para um ciclo completo, e a frequência, então, em hertz, transformar de radianos por segundo em hertz. Isso aqui sempre vai ser dado em radianos por segundo, né, o ômega n, tá? Então, a gente tem, então, essas informações, as 3 informações do nosso sisteminha, tá? Ok? Então, a dedução dele. Agora, então, o bacana aqui que é somatório de momentos igual a J0 vezes θ. Sempre que tiver essa situação de torsional, sempre a gente vai fazer o sistema de momentos, né, igual a J0 vezes θ. Aí, então, a gente consegue deduzir a equação. Tá? Depois também nós vamos fazer aqui os exercícios que tem proposto, aí a gente vai fazer, vocês vão ver que a gente continua usando sempre o J0 vezes θ. Às vezes o sisteminha muda. Aqui ele está girando em relação ao centro de gravidade, né? E com uma condição, tá? É um disco que gira. Agora, se for uma outra peça, vai ter um J0 diferente, tá? Então, essa corresponde, então, à dedução, então, dessa equação. Tá? Então, a gente já tem a equação, e agora, com essa equação, então, aqui, ó, que representa a equação 1 do movimento, aqui, então, com essa equação 1, nós podemos, então,
resolver essa equação 1 e achar a solução dela, né? Então, a solução dessa equação, ela é igual à solução que a gente viu na aula passada, dos problemas da aula passada, né? A solução da equação θ de t, né? Eu preciso encontrar uma solução de deslocamento angular ao longo do tempo. E ela é também, ó, essa solução, ela vai ser dada como na aula passada. Uma solução para esse problema é considerando que uma solução é θ do tempo é igual a 1 de ômega nt, mais a 2 sendo de ômega nt, onde ômega n, então, é raiz quadrada de kt sobre J0 agora, tá? Então, a gente sabe que A1 e A2 são duas constantes que são determinadas pelas condições iniciais. E essas condições iniciais são essas aqui embaixo. Se θ, eu vou colocar aqui de novo, quais são as condições iniciais? Né? Para o tempo t, vou colocar aqui, quais são as condições iniciais? As condições iniciais são geralmente essas aqui, ó, tá? Para o tempo t igual a 0, né, o θ é igual a θ0, tá? E para as condições de t igual a 0, geralmente a velocidade é igual a θ0. θ0 de velocidade. Essas são as duas condições iniciais, ó, que foram colocadas aqui, então. Essas duas condições iniciais, tá? Então, essas constantes, se nós colocarmos essas duas constantes, né, aqui na equação de cima, né, eu não vou repetir mais a dedução da aula passada, tá? É igual ao que nós fizemos na aula passada, só vamos indicar que é igual à aula passada, tá? A nossa constante A1 fica igual ao θ0, e a constante A2 passa a ser o θ0, θ0, aqui tem um pontinho, né? Passa a ser a velocidade inicial θ0, tá? Sobre ômega-n. E aí, então, se nós colocarmos isso na equação, tá? Então, podemos resolver a equação. Podemos, então, colocar esses termos aqui na equação, e essa equação aqui, então, ó, essa aqui, ficaria assim, ó, θ ao longo do tempo é igual a θ0 inicial em radianos vezes cosseno de ômega nt, mais o A2. A2, que é isso aqui, 0 sobre ômega n, vezes, então, o seno de ômega nt. Então, essa seria a equação, a solução para ela. Eu teria que pegar essa equação aqui, derivar ela em relação ao tempo e acharia a velocidade, e derivando ela em relação novamente tempo, acharia a aceleração, tá? Que é igual, novamente, àquelas deduções que nós fizemos na aula passada, tá? Não vou repetir novamente elas aqui, tá? São iguaizinhas, tá? Só que agora a variável, ao invés de ter o x, tem o θ. Tem o θ0, antes era o x0, e tem a velocidade inicial, que antes era x0. Agora é θ0, velocidade, tá? Então, temos a equação, as equações de velocidade e aceleração, tá? Bom, ainda nós podemos também representar a solução desta, uma outra forma de representar essa solução, não só através dessa equação, tá? Mas podíamos também representar a partir do ângulo de fase, né? Então, aquela outra forma de fazer a solução seria, né, tendo a equação θ ao longo do tempo é igual a uma constante A0, então, ó, né, o A0, vezes cosseno de ômega nt menos o ângulo φ, tá? Então, esse ângulo φ aqui é o ângulo de fase, né, que depende é o ângulo entre o início do movimento e o primeiro pico de movimento, tá? O A0
estaria associado com essa expressão aqui, ó, tá? E o ângulo φ, então, ó, associado com esta expressão aqui, ó, o ângulo de fase, tá? Aqui eu tenho que fazer uma correção, acho que não está embaixo, aqui não tem, eu acho esse ponto aqui, tá? Então, isso daí, então, o ângulo φ, tá? É aqui em cima é velocidade, e aqui não existe esse pontinho aqui, ó, tá? Aqui é deslocamento, deslocamento angular, e aqui é velocidade angular. O que vai aqui é velocidade angular. Então, esse ângulo φ, ele vai aparecer quando, numa condição inicial de contorno, for dada a velocidade inicial, senão ela vai ser zero. Então, o que esse ângulo φ vai fazer no movimento, tá? A gente só consegue olhar por essa fórmula aqui, tá? Ele vai causar isso aqui, ó. Se eu tiver um disco, né, e as condições iniciais do disco for, eu dou um deslocamento inicial θ, 0, e depois eu dou uma velocidade inicial para o sistema. Então, o que vai acontecer é que da posição t igual a 0, o movimento vai ocorrer assim, ó. E depois ele continua girando aqui. Então, este primeiro pico de movimento aqui, essa distância aqui, corresponde então ao φ, tá? Se eu não desse velocidade inicial, se a velocidade inicial fosse igual a zero, o movimento seria diferente, né? Ele partiria então mais ou menos assim, ó, ele partiria daqui e já cairia, tá? Não teria o pico conforme foi colocado aqui em cima. Então, a velocidade inicial, ela provoca ainda um pico maior de deslocamento. Então, aqui o deslocamento máximo vai ser maior, tá? Do que o deslocamento inicial. Se o θ, a aceleração for, se a velocidade inicial for, né, a própria amplitude máxima vai ser igual ao θ0. Tá? Esse aqui é o θ0, e aqui então também é o θ0. Tá? Então, se a velocidade inicial for 0, a amplitude máxima do movimento é igual ao θ0. Se existe velocidade inicial, a amplitude máxima do sistema é o A0 mais um pouquinho aqui, que vai ser esse valor que vai ser obtido a partir da velocidade inicial do movimento. Tá? Então, essas são as condições, então, né, o que acontece, então, com esse tipo de movimento. Tá? Vocês vão ver que a dedução do pêndulo simples é mais ou menos igual a essa, o pêndulo composto também, só precisa do J0 do pêndulo, tá? E sempre as soluções vão ser essas, pessoal, tá? A gente vai estar usando sempre aqui, ó, o θ aqui, sempre uma das soluções. Ou eu vou usar essa equação aqui para solução, ou a anterior. Então, se eu usar essa equação aqui como meio para poder modelar o meu sistema, tá? A0 vezes cosseno de ômega n t menos φ, eu preciso, então, se eu quero encontrar a aceleração, a velocidade, eu preciso derivar em relação a t, tá? E se eu quero calcular a aceleração angular, eu tenho que também fazer a derivada segunda, né, em relação ao tempo. E aí eu vou obter as equações que são iguais às equações que nós deduzimos na aula passada, tá? Para x, tá? Os valores aqui são iguais, só que vão ser relacionados ao deslocamento angular, tá? A mesma coisa com essa equação aqui, ó, né? Ela também pode ser usada para poder representar o movimento, tá? Então, se eu tiver aquela equação lá, θ, deixa eu apagar ela.
aqui eu vou colocar em azul. Se eu tiver aquela equação, θ ao longo do tempo é igual a θ0 vezes cosseno ômega nt, mais, deixa eu ver aqui qual que era o valor dela, θ0 velocidade, aqui, θ0 velocidade sobre ômega n, vezes seno de ômega nt. Então, se eu quero calcular velocidade e aceleração por essa fórmula, derivo ela em relação ao tempo, derivo novamente duas vezes em relação ao tempo, tenho a aceleração, que são iguais também no documento x, tá? Então, eu posso usar os valores desta fórmula e desta, tem que dar a mesma coisa, tá? Então, quando eu colocar aí para simular o tempo, tem que dar o mesmo resultado, tá? Só que muda, então, no caso aqui, o A0, que esse aqui representa o A0, então, né? O A0. E aqui eu tenho a equação nessa aqui em função de θ0 e ômega n, tá? Mesma coisa. Qualquer uma das duas equações, se nós usarmos ela, vão dar os mesmos resultados, tá? Então, eu estou colocando aqui, principalmente só para poder trabalhar com essa aqui. Às vezes, essa aqui é bacana, é importante por causa do ângulo de fase, que permite, então, mostrar o ângulo de fase do nosso movimento aqui, tá? Bom, gente, essa, então, é a dedução, então, de um sistema torsional. Toda vez que nós vamos deduzir um sistema torsional, vai cair mais ou menos isso aí, certo? Sempre essa vai ser mais ou menos a dedução. Somatório de momentos, só para lembrar aqui, né? Somatório de momentos em relação ao centro de massa, né? Lá em cima, a primeira equação aqui, né? Essa aqui, igual a J0 vezes C, tá? Sempre, quando eu tiro o objeto da posição inicial, há no caso aqui, um momento restaurador, e ele entra sempre com um sinal negativo, tá? Sempre negativo. Lá no diagrama de corpo livre, né, era a força contrária a mg, né? Aqui sempre é um momento negativo. E depois, então, a equação sempre vai ficar nesse formato aqui. Nós vamos dividir sempre o primeiro termo que multiplica a aceleração para manter esse termo 1, e aí obtemos a equação, então, do movimento, tá? E aí, então, a solução dela é semelhante à solução das equações anteriores, só muda o ômega n, que é kt sobre J0, ao quadrado, tá? Então, a dedução está mais ou menos por aí.